Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, capítulo de número 9, né? E o versículo 1 diz o seguinte: a incredulidade de Israel, né? E essa referência nos traz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Né? A referência diz o seguinte, irmãos, sobre esse assunto, né? A incredulidade de Israel, né? Capítulo 9, versículo 1, né, que diz, né? Nos capítulos 9 até o 11, Paulo trata do problema de Israel, sua eleição no passado. Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 29, sua presente rejeição do Evangelho. Capítulo 9, versículo 30, capítulo 10, versículo 21, e sua salvação futura. Capítulo 11, versículos 1 ao 36. Para uma exposição desse argumento, ver o estudo Israel no plano divino para a salvação. Página 1715. Aleluia, Pai. Verso 2. Tenho contínua dor no meu coração. Né? A preocupação e tristeza incessantes de Paulo pelos que estão em Corinto. Romanos capítulo 10, versículo 1, né? Romanos capítulo 11, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Deve ser a atitude de todo cristão. Essa mensagem, atitude de tristeza e de disposição de sofrer em prol da salvação do próximo. Vemos em Moisés, Êxodo capítulo 32, versículo 32, e em Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 37, Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 25. Vamos repetir esta referência aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 9, versículo 2. Tenho contínua dor no meu coração. A preocupação e tristeza incessante de Paulo pelos que estão em Corinto, estão sem Cristo, né? A preocupação e tristeza incessante de Paulo pelos que estão sem Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Deve ser a atitude de todo cristão, essa mesma atitude de tristeza e de disposição de sofrer em prol da salvação do próximo. Vemos em Moisés, Êxodo capítulo 32, versículos 32, e em Jesus, Mateus, capítulo 23, versículo 37. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24 ao 25, né? Então, aqui a expressão, irmãos, daqueles que estão sem Cristo, né? E quem são os que estão sem Cristo, irmãos? São aqueles que, mesmo que fala que ama Jesus, né? Fala que aceita Jesus, mas não são convertidos, né? Ele não entrou pela porta de uma igreja evangélica para ali cultuar a Deus junto com os irmãos crentes e ele descrente, né? Para poder aprender de Jesus com o pregador da palavra de Deus, seja o pastor da igreja, seja ali obreiros da igreja, seja convidados, né? Então, todo aquele que fala, não, eu amo Jesus, não, eu aceito Jesus, não, eu gosto de Jesus, eu sou de Jesus, eu amo Jesus. Mas se você não deu o seu passo de decisão, né? Se você não mudou o curso da sua vida, ou seja, você não é convertido,
você não é transformado, você não é regenerado, você não é liberto, você não é de Cristo. Então você não tem Jesus, você está sim sem Cristo. Embora você não admita, mas você está sim sem Cristo. Porque para você falar, eu tenho Cristo, eu tenho Jesus, eu amo Jesus, eu sou de Jesus, né? Você precisa primeiramente entrar pelas portas de uma igreja evangélica. Cultuar com os irmãos, ouvir a palavra, buscar o entendimento. A partir do momento que você entender a palavra de Deus, assim como o eunuco, que Filipe, né? O eunuco da rainha de Cadar, que Filipe encostou no carro por determinação e ordem do Espírito Santo, né? E viu que ele lia o livro do profeta Isaías, né? E aí Filipe perguntou para o eunuco, entendes o que lê? Aí eunuco falou para Filipe, como é que eu posso entender se não há quem me ensine, não há quem me explique, né? E convidou Filipe para subir com ele no carro. E Filipe subiu. Ele era mordomo da rainha de Cadance, né? E aí Filipe subiu com ele no carro e andando pela estrada, Filipe viu que ele lia o livro do profeta Isaías, que diz, né? Como ovelha foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, né? Foi aí que Filipe perguntou se ele entendia o que lia, né? Ele falou, como é que eu posso entender se não há quem me explique, né? E convidou Filipe para subir com ele no carro, e Filipe foi, e Filipe começou a explicar, porque o Filipe acabou de subir no carro e perguntou para Filipe, de quem é, né, que o profeta está falando? Está falando de si mesmo ou de um outro qualquer? Ele tanto é verdade que ele não entendia, que ele não sabia de quem que o profeta estava falando. Ele lia, mas não sabia. Aí Filipe foi explicando. E depois de caminhar uma certa distância, ele entendeu perfeitamente, desejou no seu coração, pela explanação da palavra que Filipe disse para ele, ele desejou ser batizado. Ele almejou, ele quis, né? Ele aceitou Jesus de verdade, né? Porque ele entendeu e quis, né? Quantas pessoas estão nas igrejas evangélicas, estão congregando há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, e até hoje não teve no seu coração o desejo de descer as águas batismais, não tomou a decisão de descer as águas batismais, está lá, né? Já é um crente crônico, né? Porque ele já entende, ele não vai em outra igreja, ele gosta da igreja de crente, mas não toma a decisão de ser batizado. É necessário cumprir a justiça, né? Cumprir toda a lei e a justiça. E o cumprimento de toda a lei e a justiça, você tem que descer as águas batismais. Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Então é necessário, né? E aqui Paulo fala, né, exatamente daqueles que estão sem Cristo. Quem são? São todos estes, aqueles e aquelas que estão nessa condição, né? Nessa condição, né? Você precisa aceitar a Jesus, conversar na sua igreja, orando juntamente com o pastor da sua igreja, né? Sobre a sua conversão, dando testemunho de que você aceitou Jesus. A igreja inteira tem que saber que você, a partir daquele dia, você é um crente em Cristo Jesus. Você não pode ser um crente escondido, camuflado, né? Você tem que aparecer, né? Você tem que vir para a luz. Você não pode ficar na escuridão, né? Aí você, a partir desse momento, você aceitou Jesus, orou com o pastor, você está convertido, né? Aí você precisa ser transformado, ser uma nova criatura, regenerado e liberto, né? Então daí você tem Cristo, né? Você tem Cristo, o Filho, tem Deus, o Pai, e tem o Espírito Santo a partir desse momento, né? E Paulo se entristecia muito por aqueles que estavam sem Cristo. Esta é a afirmação, né? Tenho contínua dor no meu coração. A preocupação e tristeza incessante de Paulo pelos que estão sem Cristo, né? Você quer saber a confirmação do que eu estou falando aqui? Presta atenção nessas referências aqui, vai lá, anota aí no seu caderno, né? E depois você pega a sua Bíblia e vai lá e checa todas essas referências para ver o que eu estou falando. Se as referências não estão falando com você, que você precisa aceitar Jesus, que você está sem Jesus, né?
Então, as referências são Romanos, capítulo 10, versículo 1. Romanos, capítulo 11, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Deve ser a atitude de todo cristão, essa mesma atitude de tristeza e de disposição de sofrer em prol da salvação do próximo. Vemos em Moisés, Êxodo, capítulo 32, versículo 32. E em Jesus, Mateus, capítulo 23, versículo 37. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24 a 25. Ou seja, tanto Paulo como Moisés, tanto Paulo quanto Moisés como Jesus, choraram, derramaram lágrimas de angústia e dor, de sofrimento e tristeza, de ver o coração duro daqueles que não aceitam a Cristo, não aceitam a santa palavra de Deus, que não se converte, né, para receber tudo aquilo que os dons do Espírito Santo, né, para receber tudo aquilo que o Senhor quer fazer de bom na sua vida, né? Então, de modo que é necessário, né? Romanos, capítulo 9, versículo 6, né? Que diz o seguinte, nós esbarramos no 4, né? Aleluia, Pai. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e os cultos, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Aleluia, Pai, amém. Deus bendito e eternamente, amém. A liberdade absoluta da graça de Deus, né? Romanos capítulo 6, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. É onde vamos entrar na referência, é exatamente a referência que vamos entrar agora. Mas o que fala na Bíblia, no capítulo em si, direto, que está em todas as Bíblias, né? De estudo ou não, é a mesma coisa. Pode haver alguma palavra diferente, mas o sentido é o mesmo, né? Todas as Bíblias trazem o mesmo sentido e diz, né? Não que a palavra de Deus, Romanos capítulo 9, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aleluia, Pai. Nós vamos até o 9. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por este tempo virei, e Sara terá um filho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos fazer mais o 10 aqui. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz, não que a palavra de Deus haja faltado. Com este versículo, Paulo começa uma extensa análise da maneira de Deus lidar com a nação de Israel e da razão da sua descrença atual. Ver o estudo Israel no plano divino para a salvação. Página 1715. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 11. 9 e 11 está escrito o seguinte. Aleluia, Pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aleluia, Pai.
Louvado seja Deus. Ou seja, não pelas obras que nós praticamos, não pelas obras que nós fazemos, bem ou mal, né? Mas se for mal, pior ainda. Mas se for boas obras, aí você bate no peito e fala: epa, eu estou cheio de boas obras. Eu posso falar, eu posso chegar para Deus de cabeça erguida e falar para Ele que eu pratico boas obras. Eu só faço coisa boa. Eu não faço maldade. Dou esmolas, devolvo o dízimo, faço votos, dou ofertas, socorro as pessoas pobres necessitadas, né? Pois é, Jesus deu esse exemplo de 2 homens que subiu ao monte a orar, né? Um que fazia essas coisas todas, né? Um publicano e o outro fariseu, né? O fariseu, porque era entendido da letra, praticava essas coisas todas, né? E chegou diante de Deus de cabeça erguida, de queixo erguido, e falando para Deus as coisas que ele fazia, né? Com coisa que Deus, assim, como se Deus não tivesse criado os olhos, como se não fosse Deus que tivesse criado os ouvidos, como se não fosse Deus que tivesse criado a nossa consciência para entender todas as coisas, para ver todas as coisas, para ouvir todas as coisas, né? Para sondar todas as coisas, né? Feito nossos corações, os nossos rins, a nossa memória. Aí chegou contando para Deus as coisas que ele fazia. Mas o publicano, né? Como não tinha obra nenhuma para mostrar, ele chegou para Deus ali diante do altar, no monte para orar. Ele não tinha obra, ele não falava de obra nenhuma, porque ele não tinha. Aí ele só clamava por misericórdia. A palavra fala que ele estava tão envergonhado de chegar diante de Deus para orar, que ele sequer levantava a cabeça para poder olhar para o céu, para não ver Deus, de vergonha que ele estava, porque ele não tinha nada para mostrar. Enquanto o outro chegou cheio com as mãos todas cheias. É igual quando você chega num casamento, né? Você é convidado, mas chega no casamento, você não tinha dinheiro para comprar presente. Você não leva presente algum, nenhum, né? E o outro chega levando bons presentes, bonitos, então chega todo eufórico, né? Mas aquele que não levou nada, somente a sua solidariedade, a sua participação, né? O seu carinho, o seu amor, o seu sentimento, né? A sua consideração, para resumir, né? Então ele chega ali, ele chega meio desajeitado, meio desenchavido. Assim era o publicano, né? E ele chegou, ele batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque sou miserável pecador, eu sei que sou. Então tem misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia, Senhor, né? E Jesus afirma, né? Qual dos dois vocês acham que saiu justificado, né? Foi exatamente aquele que não levou nada, que não tinha nada para apresentar, mas chegou clamando por misericórdia, falando que era miserável pecador, reconhecendo que ele era um miserável pecador. Jesus afirma que este sim saiu justificado, e não aquele que chegou galardoando ali, mostrando, né, galanteando, melhor dizendo, né, das coisas que ele fazia aqui na terra para um, para outro, para outro, para outro, né? Então assim Deus fala conosco aqui, exatamente nessa referência aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Foi-lhe dito, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aleluia, Pai. E quem é que chama, irmãos? Quem é que nos chama, irmãos? Quem é que foi que chamou os 12 apóstolos, irmãos? Quem é que foi que chamou um por um? Você vem e segue-me. Todo mundo largando os seus trabalhos, seus empregos, tudo estava fazendo, pai, mãe, esposa, filhos, não abandonando-os, mas largando, né, para seguir a Cristo, né? Então quem chama, irmãos, é Jesus. É Ele que chama. Tudo é por Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Nós somos dele. Então é por Ele, irmãos. É Jesus o Todo-Poderoso. É o Senhor Jeová dos exércitos, é o Criador dos céus e da terra e do mar, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o eu sou, é o Deus de Israel, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus.
É Ele, irmãos, que pode todas as coisas. Tudo vê, tudo sabe, tudo transforma. É Jesus. É tudo por Ele, né? Aleluia, Pai. Romanos 9:12, né? 9:12, vamos até o 13, né? Que diz o seguinte: foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. A ela quem? A mãe dos nossos pais. A mãe dos nossos pais. A mãe de Jacó, Rebeca, né? Porque da coxa de Jacó, depois casado, né? Nasceu os 12 filhos de Israel. Os 12 que representam as 12 tribos de Israel. As 12 colunas da igreja de Cristo lá no céu, né? Então foi dito isso para ela, para Rebeca. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, que deu à luz gêmeos, Esaú, primogênito, e Jacó, que era o segundo, mas Jacó era o menor, né? E o profeta revelou aqui, né, centenas de anos que isso aconteceria, que o maior serviria o menor, né? E assim foi, porque assim Deus o quis. Aleluia, Pai. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Este versículo não significa que Jacó e seus descendentes foram eleitos para a salvação eterna, enquanto que Esaú e seus descendentes foram eleitos para a condenação eterna. Trata-se antes da eleição dos descendentes de Jacó, para serem o canal da revelação e bênção de Deus para o mundo. Ver em Malaquias, capítulo 1, versículo 3, nota. Observe que, segundo os capítulos 9 ao 11, a maioria dos descendentes de Jacó deixou de cumprir a sua vocação e, portanto, acabou sendo rejeitada por Deus. Versos 27, 30 e 33. Romanos 10, verso 3. Romanos 11, versículo 20. Além disso, aqueles que não eram amados, isto é, gentios, obedeceram a Deus pela fé e tornaram filhos do Deus vivo. Versos 15, Romanos 9, versículo 25 e 26. Este gentios, irmãos, é aquele que a Bíblia afirma que o povo que não era seu, né, tornou-se seu povo. Aquele que não era da sua descendência, que não era israelita, tornou-se israelita, né? Então é este povo aqui que a Bíblia afirma exatamente nesse ponto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Além disso, aqueles que não eram amados, ou seja, os gentios, né? Que não eram judeus, que os amados, o povo de Israel, a nação eleita, o povo israelitas, né? Eram os judeus, né? Os gentios não eram judeus, eram gregos, né? Esses eram rejeitados, né? Até então, né? Até então. A partir de então, eles tornaram-se também eleitos de Deus pelo seu chamado, né? Principalmente através de Paulo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Além disso, aqueles que não eram amados, isto é, os gentios, obedeceram a Deus pela fé e tornaram filhos do Deus vivo, versos 25 e 26. Isso me faz lembrar quando Jesus jogou o Paulo do cavalo no chão e disse, né,
Este é para mim varão muito valoroso, né? E eu lhe mostrarei o quanto haveis de padecer por amor de mim e do meu nome, né? Eu enviarei aos gentios, né? Eu lhe enviarei aos gentios para pregar o meu evangelho, né? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Romanos capítulo 9, versículo 15. Terei misericórdia. 15 até o 18. Vamos lá, né, para nós ver o que a Bíblia fala do verso 15 até o 18, para depois nós voltar novamente nas referências, né? Romanos 9, versículo 15 até o 18. Vamos lá. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, o Senhor disse isso para Moisés, que ele agiria dessa forma com o povo de Israel, que eram conduzidos por Moisés. Que ele se compadeceria de quem dele se compadecesse. Que ele teria misericórdia de quem ele tivesse misericórdia. Assim, o povo teria que entender e andar segundo os preceitos de Deus, pela palavra que saía da boca de Moisés, dada pelo Senhor, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Verso 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Ou seja, entrega o teu caminho ao Senhor, ou os teus caminhos ao Senhor, se assim você entende, né? E deixa Ele tomar conta de te conduzir, porque assim Ele tudo fará por você, né? Nada depende da sua vontade, e sim tudo da vontade de Deus. Tudo depende de Deus, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, né? A palavra de Deus afirma que a vitória não é dos ligeiros, né? Não são os ligeiros que ganham a corrida, né? Aleluia, Pai. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Verso 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, e para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a eternidade, em toda a terra, melhor dizendo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E as referências diz: terei misericórdia. Este versículo enfatiza a livre ação da misericórdia de Deus, sua compaixão ativa e transbordante não pode ser merecida nem controlada pelos seres humanos. Verso 16. Aleluia, Pai. Sua decisão é ter misericórdia de todos. Romanos capítulo 9, versículo 11 ao 32. Verso 18. Romanos 9, 18. Compadece-se de quem quer. E no 18, na Bíblia, está escrito o seguinte, na palavra direta, não na referência, está escrito o seguinte: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Vamos até o 21. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Ou seja, operando eu, quem impedirá? Né? Não te oponhas ao curso do rio, que você vai ao estrambulhão e parar no mar. É simples assim, né? Aleluia, Pai. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura,
A coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Compadece-se de quem quer. A intenção de Deus é compadecer daqueles que se arrependem e creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, todo pecador, por mais miserável pecador que seja, né, creu em Jesus e arrependeu, o Senhor estende a mão e te acolhe, te recolhe e tem de ti misericórdia, se compadece e faz tudo aquilo, te entrega tudo que você necessita, né? Dá só mais um passo, meu irmão. Dá só mais um passo, minha irmã. Converte a Cristo, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceita hoje, irmãos, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia, Pai. Compadece-se de quem quer. A intenção de Deus é compadecer-se daqueles que se arrependem e creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, Ele endurece a todos que se recusam a arrepender-se e optam por continuar nos seus pecados, rejeitando assim a salvação em Cristo. Esse propósito de Deus não muda quanto a pessoa ou nação. Confira Romanos capítulo 9, versículo 2 ao 4, Romanos capítulo 2, versículo 4 ao 11. Ou seja, o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e arrependeu dos seus pecados, acabou. Todos são bem-vindos aos braços do Senhor, né? Verso 18. Endurece quem quer. O endurecimento do coração de Faraó. Verso 17. Às vezes é atribuído a Deus. Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Êxodo, capítulo 7, versículo 3 ao 13. Êxodo, capítulo 9, versículo 12. Êxodo, capítulo 10, versículo 1. Êxodo, capítulo 11, versículo 10. Êxodo, capítulo 14, versículo 17. E noutras ocasiões ao próprio Faraó. Êxodo, capítulo 7, versículo 22 ao 23. Êxodo, capítulo 8, versículo 15 ao 32. Faraó, cujo coração já estava em oposição a Deus, recebeu o devido julgamento da parte de Deus. Quando Faraó resistiu à vontade de Deus, a resposta de Deus foi endurecê-lo ainda mais. Ver em Êxodo capítulo 7, versículo 3, nota. Sendo assim, o endurecimento do coração de Faraó não foi uma ação arbitrária de Deus, pois ele agiu segundo o seu princípio justo de endurecer